Já estamos de volta e vamos começar o programa falando daquele assunto que vocês mais gostam e eu particularmente também. Vamos falar da saúde dos nossos animaizinhos de estimação, o Espaço Pet, que é comandado pela doutora Luciana Fonseca. Só que a doutora Luciana hoje estava numa cirurgia de emergência. Aliás, ela atende muito aqui no estado de Goiás e ela nos mandou uma convidada que é muito especial. Eu já tive a oportunidade de conhecê-la como profissional, que é Ana Paula Araújo Costa. Hoje nós vamos falar do avanço da medicina veterinária e principalmente na questão do diagnóstico, do auxílio no diagnóstico do médico veterinário. Vamos falar de exames, mas especificamente falando, ultrassonografia. Tudo bem, Ana Paula Araújo Costa? Você viu que eu falei seu nome todinho, né? Oi. A Ana Paula é carinhosamente conhecida por grande parte dos veterinários do estado de Goiás como Aninha, né? Olha, Aninha tem que fazer ultrassom. Olha, só confio no resultado, Dani, eu ouço muito isso, tá? Eu sei que é uma saia justa para você, não vou te passar por esse constrangimento, tá? Mas nós temos vários profissionais da medicina veterinária que me falam isso, tá? Olha, querem uma exatidão, eu não preciso jogar confete em você, eu não sou desse profissional, mas falam que você realmente tem uma exatidão no resultado dos seus exames, a ultra, né? Quanto tempo existe a ultrassonografia no Espaço Pet, Ana? Em Goiânia já tem uns 20 anos de mercado a ultrassonografia. Uhum. Eu Apenas 20 anos? apenas 20 anos. Coisa. É uma modalidade relativamente recente. Ana, como é né? que os veterinários faziam? Porque você é médica veterinária, é isso? Sim. Você especializou nesse diagnóstico por imagem? Isso, eu especializei desde que eu formei e fiz a residência em diagnóstico por imagem. Certo. Já tem 9 anos que eu trabalho com isso. 9 Só. anos em Goiânia? Em Você é Goiânia. goiana? Sou goiana. Ok. Agora, como é que os médicos faziam se não tinham ultrassom para auxiliar nesse diagnóstico? Bem, antigamente eles iam na palpação para ver se tinha alguma massa, sugeriam que essa massa estava, por exemplo, em baço, mas hoje com o ultrassom o médico não que ele tenha que deixar de palpar os animais, ele palpa, Claro, né? Claro, faz o exame clínico, mas aí ele fala, olha, tem um aumento de volume, região de baço, aí o ultrassom ele entra para auxiliar e falar, realmente tem uma neoformação, uma neoplasia nesse baço, a gente tem uma ferramenta muito boa que é o Doppler, a gente vê se aquela massa está irrigada, se tem uma característica de malignidade, não é 100%. A mas massa que você fala é o tumor. o tumor, isso. Certo. Não é 100%, mas o ultrassom ele pode sugerir que aquele tumor é maligno ou benigno. Aí o médico veterinário vai ele pedir já os exames complementares. Isso, ele vai pedir outros exames, Imagina fazer planejar a cirurgia com a Desculpa imagem. te interromper, mas você imagina fazer, porque esse assunto me interessa particularmente, mais ou menos a 3 milhões de telespectadores que estão nos acompanhando agora. Quero agradecer a audiência de vocês, que nos acompanham em todo o estado de Goiás, Brasília, em todo o Brasil via parabólica e parte da América Latina também. Essa questão realmente me interessa muito particularmente. A questão do médico veterinário e na precisão do diagnóstico. Eu sou de uma época que eu conheci um médico veterinário excelente, muito bom, e que ele fazia os diagnósticos cheirando o animal, a boca do animal, ele cheirava a boca do animal, ele olhava o animal, ele andava com o animal, ele deitava e sentava com o animal para fazer o diagnóstico. Isso há mais ou menos uns 27 anos atrás. Porque ele não tinha alguns recursos. E eu sempre falava, gente, mas como pode a medicina veterinária ser tão empírica assim? Falta tanta parte científica, mas nos últimos anos tem mudado muito. Tem isso, mudado. Né? Mas a existência de profissionais que ainda palpam os animais, que fazem esse tipo de diagnóstico empírico ainda é importantíssimo, até para o meu trabalho. Porque quando eu faço um exame de um médico veterinário que tem essa prática, é muito melhor, porque ele já vai com uma suspeita e eu já vou fazer um exame mais focado naquela suspeita. Você falou uma palavra mágica, essa prática. Isso. A prática é fundamental. É fundamental. Né? Até no ultrassom a gente tem estudos que mostram que a capacidade de aprendizado do ultrassom leva de 2 a 5 anos para o profissional ficar realmente capacitado para fazer um exame de ultrassonografia. 2 a 5 anos você tem que trabalhar. E eu aqui já pensando que eu já podia comprar minha máquina ali, já trabalhar como
com diagnóstico de imagem não pode. De né? 2 a 5 anos praticando. Além de ter a formação veterinária. Além de ter. São 5 anos de curso, né? E quem escolhe trabalhar com imagem é de 2 a 5 anos praticando para Tipo uma residência. Isso. Né? A residência atualmente são 2 anos. Então, na medicina veterinária. Na medicina veterinária. Né? Não no diagnóstico por imagem. Em diagnóstico por imagem são 2 anos de residência. Tem também 2 anos de residência? Uhum. Menina, mas você 2 estudou anos. demais pra você fazer. O que a gente acha que é tão simples, né? Porque a Ana, eu já ia chamar a Aninha, a Ana, ela chega lá e faz, eu já tive a oportunidade, né? Você já fez um exame numa cadelinha minha, que é a Maria, né? Que ela já faleceu já tem um certo tempo, infelizmente. Aí a Ana chega, faz rapidamente, olha ali, já sai o diagnóstico. Fala, não, mas tem fácil demais, ó. Ela só chegou, passou o negocinho ali, já passou, já saiu o resultado, é muito simples, né? Muitas pessoas falam, mas você fez o exame em 20 minutos, mas eles não pensam que para eu conseguir fazer o exame em 20 minutos, eu estudei mais de 10 anos. Muito atrás, né, para ter a prática de fazer esse exame mais rápido. E graças a Deus é rápido, né? Dói o animal? Judia do animal? Não dói, não representa nenhum risco para ele, né? Porque ao contrário da radiografia, por exemplo, que utiliza radiação, o ultrassom ele vai utilizar de ondas sonoras, ele emite ecos para o tecido e esse tecido ele reflete esses ecos que são transformados em imagem. Então a gente não utiliza nenhum tipo de radiação. É um exame 100% seguro. E é igual no humano, coloca aquele líquido, como é que chama aquele líquido? É o gel, gel acústico. Gel acústico. O gel ele aumenta o contato do transdutor, que é aquela probe que a gente utiliza para captar as imagens, com o animal. Por isso também que a gente faz a tricotomia do paciente antes de fazer o exame. Tricotomia é tirar os pelos. Tirar os pelos. Por quê? Para aumentar essa superfície de contato. Inclusive tem alguns proprietários que reclamam de ter que raspar o animal, mas é essencial, porque para a gente ter um contato entre o transdutor e o animal e não ter ar, porque o ultrassom ele não consegue ver ele não forma imagens em tecidos que tem muito ar. Ele gera artefatos. Por isso que num pulmão normal, saudável, que é cheio de ar, a gente não utiliza ultrassom para ver pulmão. Só quando tem suspeita de algum líquido, que aí não vai ter só ar. Aí faz o raio-x. Tá, eu quero te aproveitar a oportunidade de você estar aqui. Tive uma experiência com uma cadela recente minha, que estava gestante, fez a questão do ultrassom. Aliás, eu não estava em Goiânia, né? E eles orientaram a fazer com uma outra pessoa. Eu até tinha pensado que era você que estava fazendo, né? Mas enfim, eu não estava em Goiânia e cuidaram bem, né? Cuidaram muito bem da cadelinha. Só que foi diagnosticado naquele momento 6 fetos, né? Até a minha auxiliar, que cuida dos animais para mim, ela falou, tem 6, eu falei, pode contar que deve ter mais um, deve ter 7, né? Não dá uma exatidão assim não, dá? Não, o ultrassom para as cadelas, em particular, elas têm muitos fetos, então dá muita sobreposição, a gente pode contar um feto mais de uma vez. Por isso que sempre quando a gente faz o exame ultrassonográfico, a gente coloca mais ou menos 6, mais ou menos 5. Pode ser contar mais de um. Dá pra diagnosticar se está morto, se está vivo? Dá sim, porque no ultrassom a gente vai ver batimento cardíaco, pode utilizar do Doppler também para ver se tem circulação naquele feto. A gente consegue... Ver malformação? Sim, consegue até identificar malformações, como por exemplo a hidrocefalia, que é acúmulo de líquido na cabecinha no cérebro. Uma vez só que eu peguei, mas a gente olhando com um cuidado criterioso, né, a gente consegue infelizmente essa cadelinha é uma Schnauzer e ela tinha 7, realmente a luz é 7, mais o ultrassom que foi feito, aliás, no dia que ela pariu, né, a gente não sabia exatamente, foi feito um ultrassom antes e deu o período mais ou menos gestacional, não deu exatidão, e ela realmente pariu uns 3 ou 4 dias antes, né? Aí no dia fez e viu que o feto estava morto. Tinha um cachorrinho morto, né? Mas na hora que ela pariu, tinha um outro com má formação. E isso não foi visto. Lá, as vísceras estavam expostas. O que acontece? Como tem muita sobreposição, às vezes a gente não consegue visualizar aquele feto em especial, mas essa questão dessa malformação que você está descrevendo é possível de diagnosticar sim, que a gente vê as vísceras fora do abdômen do animal.
Pois é, eu não sei se foi isso no nascimento, né? Porque realmente uma Schnauzer é pequena, os cachorrinhos realmente eram grandes, tá? E só pra gente encerrar, infelizmente nosso tempo é tão curto nesse momento, e eu sei também que as dúvidas de vocês são várias, mas igual, por exemplo, essa cadela. A informação que eu tive é que ela foi fecundada 2 vezes, também por um outro Schnauzer, né? Que é o macho, e ela foi fecundada 2 vezes pelo mesmo macho. Eles falaram que o feto estava com datas diferentes. Sim, isso pode acontecer nas cadelas, porque elas cruzam com... Tem a data, né, que elas vão aceitar a cópula, mas esse espermatozoide ele pode permanecer vivo dentro dela até por 7 dias. Então, às vezes foi até na mesma cruza, mas a fecundação foi em períodos diferentes. Ao contrário das gatas. Até 7 dias. Os gatos e os gatos? Os gatos são diferentes. No momento que ocorre a cópula, né, a gata ovula naquele momento. As cadelas não, elas ovulam e pode ser fecundado ou não naquele momento. As gatas não, elas ovulam no momento da cópula. Que coisa, eu não sabia disso. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro Espaço Pet. Conversei com a médica veterinária especialista em ultrassonografia e diagnóstico por imagem, Ana Paula Araújo Costa. Obrigado pela participação hoje aqui no programa. E daqui a pouquinho vamos falar do mundo da digital influencer. Vamos conhecer todos os passos dessa profissão que, aliás, parece ser mais celebridade. Daqui a pouquinho eu volto, depois do nosso intervalo.